Seja bem-vindo ao curso de Angular 2 da Casale.com. Estamos começando aqui a aula número 3. E ao término dessa aula, você será capaz de exibir os dados de componentes em templates do Angular, assim como aplicar as condicionais ng-if e iterar sobre uma lista de objetos com o ng-for. Como na aula 2, é recomendável que você primeiro leia o conteúdo da aula. Se você está acessando o vídeo pelo YouTube, tem o link na descrição, acesse o website, leia o conteúdo da aula para você entender melhor e depois você volte e assista o vídeo, porque o vídeo ele vai abordar na prática os conceitos estudados na aula. Basicamente o conteúdo dessa aula é exibir propriedades de componentes por interpolação, falar um pouco sobre template inline ou em um arquivo, falar sobre construtor ou inicialização de atributos, usar o ng-for para exibir dados de arrays e também de objeto, iterar sobre um array de objetos e, por fim, exibir dados condicionais com o ng-if. Ok? Então, vamos começar aqui. Primeiramente, faça um download do arquivo template.zip, conforme a aula passada. Então, eu já tenho aqui o meu template.zip, eu vou extraí-lo e vou renomeá-lo para aula 3. Ok? E eu vou aqui no meu editor Sublime, tenho aqui aula 3. Ele é o mesmo aplicativo que nós iniciamos a aula número 2. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é simplesmente executar esse aplicativo para deixar ele em modo de escuta, e aí à medida que eu for desenvolvendo, eu vou conseguir visualizar as alterações. Então aqui no meu console, eu vou abrir o diretório, é aula 3. Aí o primeiro passo, como vocês devem se recordar, é o npm install, que vai baixar todas as dependências e criar o diretório node modules. Então esse comando ele demora um pouco mesmo. Enquanto ele executa aqui, vamos dar uma breve recapitulada na estrutura do nosso projeto. Nós temos o nosso tsconfig.json, que são as configurações de compilação usada pelo TypeScript. Nós temos o package.json, que é o nosso arquivo de gerenciamento de pacote e de build também. Então nele aqui eu já vou começar a fazer uma alteração. Vou alterar o nome para Angular 2 aula 3. É a única alteração que eu preciso fazer nesse arquivo. Aqui ele tem os scripts de compilação, tsc, tclite, o start para subir o nosso servidor. Aqui eu tenho as dependências e as dependências de desenvolvimento. Depois eu tenho aqui o meu index.html, que eu também vou só alterar o title aqui para aula 3. Não preciso fazer mais nenhuma alteração nele. Aqui o meu comando já deve ter executado, então ele criou já a pasta node modules com todas as dependências. Temos aqui o arquivo boot.ts, responsável por inicializar a nossa aplicação. E o nosso app components, que é o arquivo que nós vamos trabalhar nessa aula para criar aí o nosso cadastro de clientes. Então vamos ver aqui, olha, terminou. Então eu vou dar um npm run tsc para ele compilar. Então ele já compilou, aqui ele já gerou uns arquivos .js e .map. E aí eu vou dar aqui um npm run, npm start. E ele vai subir o servidor aqui.
Angular 2 template. Então, agora, qual que é o objetivo dessa aula? É criar uma listagem de clientes muito simplificada. Então, vamos fazer igual nós fizemos no aplicativo anterior. Eu vou desenhar aqui o meu protótipo. Então, eu vou colocar o meu template entre crase, para ele ser multilinha. Um dos tópicos abordados na aula é a questão do template inline ou em arquivo. Novamente, como nossa aplicação ela é uma aplicação bem simples, eu vou usar o template inline para não introduzir muitos conceitos de uma só vez. E nós teremos um capítulo específico de templates, que aí nós abordaremos o template externo em arquivo, que é a melhor solução para a maioria dos casos, ajuda a manter o código mais organizado. E eu recomendaria o template inline só para algo muito específico, que talvez não tenha mais que 10 linhas, algo que realmente não faz sentido estar em um arquivo externo, mas o ideal é que praticamente tudo fique num arquivo externo, tá? Então aqui eu vou mudar o título para Angular 2 aula 3. Aí aqui eu vou criar um subtítulo aqui 2, você vê listagem de clientes. E aqui eu vou colocar um cliente selecionado. Na minha listagem eu vou ter sempre um cliente selecionado. E ele vai exibir algo como fulano, por exemplo, tá? E aqui embaixo eu vou ter a minha lista de clientes. Então ali eu vou ter o ID e o cliente. Vou criar mais um cliente aqui. Fulano e ciclano. Aqui, pronto. Vou salvar esse arquivo e vamos ver aqui. Então esse é o nosso aplicativo. Nós vamos ter aqui Angular 2, aula 3, listagem de clientes. Vamos exibir o cliente selecionado e vamos aqui ter a listagem de clientes. Então, o que nós vamos fazer para começar? Primeira coisa, eu quero falar um pouco da interpolação. Então, eu vou tornar esse título aqui do listagem de clientes dinâmico. Então, eu vou editar minha classe aqui. Eu vou declarar uma variável private, vou pôr texto txt listagem, que vai conter apenas a string listagem de clientes, ok? Aí eu vou falar também que ele é do tipo string. É bom usar para ir acostumando também com a sintaxe do TypeScript, né? Então aqui o que eu quero fazer? Eu vou adicionar txt listagem, ok? Só isso vai tornar ele suficiente para exibir. Vamos verificar? Aqui, listagem de clientes. Então ele está funcionando conforme o esperado. O que aconteceu aqui? Eu defini uma variável no componente e essa variável, quando ela é chamada entre essas chaves duplas aqui, a variável está no escopo desse template, então o Angular exibe essa informação. Eu vou só colocar um extra aqui, que é um filtro, que é algo que também nós veremos na próxima aula, uma aula só de filtros, mas só para mostrar um exemplo de como
essas chaves duplas ela tem um certo poder, ela aceita algumas expressões, algumas coisas. Então eu quero tornar esse título negrito. Então eu posso chamar esse filtro uppercase, ou desculpa, em caixa alta, não é negrito. Então esse é um filtro padrão do Angular, que ele pega a saída da string, aplica um filtro para tornar todas as letras em caixa alta. Se você está acostumado a usar um Linux em linha de comando, esse comando do pipe, né, ele é muito, ele é conceitualmente ele é igual. Ele vai pegar uma saída e aplicar algum outro recurso sobre a entrada. É só um exemplo, um plus aqui, e na próxima aula nós vamos ter uma aula só falando sobre esses filtros, inclusive como criar filtros, seja para formatação de um CPF, de um CEP, data, valor monetário, bem interessante. Então, nós acabamos aqui. O que eu quero fazer agora, eu vou querer representar essa minha lista de clientes. Só que agora, nesse caso, o que eu vou fazer? Eu quero que essa lista ela seja uma lista de objetos. E nós ainda não trabalhamos com objetos só com strings. Se você está acostumado com o JSON, é basicamente o mesmo formato. Então, se eu criar aqui private clientes, eu vou falar que ele é do tipo object array. Ele é uma array de objetos. Então, aqui eu teria uma array, certo? E o que seria? Como que eu represento um objeto no JavaScript? Através de chaves, tá? Então eu vou colocar aqui, eu quero que esse objeto tenha ID, e eu vou separar com 2 pontos, e eu vou atribuir aqui o ID 1, vírgula, nome, que vai ser minha segunda chave, e eu vou chamar aqui fulano, ok? Vou separar como vírgula, vou criar mais um objeto aqui, ID 2, nome ciclano, ok? Então, nesse momento, eu tenho um objeto representando um cliente com duas propriedades, ID e nome. Nós já veremos como usar isso. Eu vou aproveitar antes de exibir, eu vou criar também um cliente selecionado. Então, eu vou criar uma outra variável aqui, private cliente. Esse cliente vai ser o quê? Ele vai ser somente um object. E eu vou atribuir um cliente padrão para ele. Então, eu vou colocar aqui dis.clientes na posição 0, que seria o fulano, ok? E agora, vamos aqui atualizar o nosso template. Eu quero alterar esse fulano. Como que eu vou fazer isso? Eu vou usar essa minha interpolação aqui, que são as chaves duplas, e o meu cliente ele vai estar no escopo, então eu estaria aqui como cliente. Porém, o cliente ele é o objeto. Então, como que eu acesso um atributo dentro do objeto JavaScript? Eu adiciono através do operador ponto. Então, eu coloco cliente ponto nome. Então, ele vai pegar o meu cliente, vai buscar o nome e vai me retornar fulano, ok? Vamos agora alterar aqui a nossa listagem. Então, eu não preciso mais de 2 LIs, eu vou precisar de um só, ok? E o que eu vou fazer aqui? Eu vou usar o ngFor. Então, não sei se vocês se lembram da sintaxe, mas é asterisco ngFor igual a minha variável, vou chamar de cli of clientes, ok? Então, para cada elemento objeto da lista de clientes, eu vou ter a variável cli, e
eu irei iterar sobre ela e para cada iteração eu vou exibir, acrescentar um novo item de listagem. Então, sendo que eu tenho o meu CLI, o que eu vou fazer aqui? Eu vou usar minhas chaves duplas e eu vou chamar cli.id traço cli.nome. Vamos salvar e vamos ver o resultado aqui. Continua da mesma forma, porque nós só mudamos o jeito de fazer, ele está dinâmico, mas com os mesmos dados, então está funcionando aqui como esperado. Agora, tem uma questão aqui, será que é uma boa ideia usar um cliente como um objeto, de certa forma genérico? Ele não tem um tipo, porque ele pode ser clientes object. Ele não tem um tipo, ele pode ser qualquer coisa. O object aceita qualquer outra informação, outro atributo. Então, do ponto de vista de visualização, se eu quiser reutilizar, se eu quiser criar um outro cliente em um outro component, como que eu vou saber o que contém num cliente, como ele é representado? Então, a visualização fica muito difícil, fica complicada para entender. Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos criar uma classe cliente, porque o TypeScript permite que nós fazemos isso. Então, nós vamos extrair essa informação ID e nome para uma classe cliente e vamos usar esse cliente no nosso código. E vocês vão ver como vai ficar muito mais claro do ponto de vista de utilização ou de novos procedimentos, criação de novos componentes e utilizar de novo esse objeto cliente. Então, como que eu faço isso? Eu vou vir aqui em App, vou criar um novo New File e vou salvar ele como cliente.ts de TypeScript, ok? Como que eu vou declarar essa classe? Da mesma forma que eu declaro um componente, export class. Então eu vou digitar aqui export class cliente. Aqui. Já tenho a minha classe cliente criada. Agora eu preciso adicionar os atributos ID e nome. O TypeScript ele tem uma forma de escrever os atributos no construtor que facilita muito. Como quando o código for compilado, o JavaScript vai ignorar a questão de atributos privados ou públicos, porque ele não tem um suporte nativo a isso, não faria muito sentido nós escrevermos todo o atributo private com o getter, o setter, como nós fazemos em linguagens fortemente tipadas como Java ou um .NET. Então, vale muito a pena utilizar o formato que o TypeScript possui, que é o que nós vamos utilizar agora. Vocês vão ver como é fácil, tá? Basicamente eu vou escrever aqui construtor, ok? E no atributo dele, eu vou adicionar aqui public ID do tipo number e public nome do tipo string. Olha que legal. No construtor, eu adicionei dois atributos, public ID e nome, e o TypeScript ele vai se encarregar de criar os acessos como se fosse o getter e setter e os atributos privados. Então, é um jeito muito simples, ó, em 5 linhas nós conseguimos definir aqui uma classe cliente
ficou muito mais claro, porque agora eu tenho um cliente, eu posso usar ele em outros componentes e eu sei o que eu espero em um cliente, que no caso é o ID e o nome, tá? Então é muito importante pensar nessa questão um pouco de orientação a objeto, de como você desenhar a tua aplicação para que ela fique bem consistente, robusta, possa crescer e ficar escalável. Então, visto que agora nós temos nosso cliente, como que nós vamos fazer para utilizá-lo? Eu vou voltar aqui no App Components e eu vou ter que importar o cliente. Como que eu faço isso? Import, do mesmo jeito que eu estou importando o componente, tá? Import cliente from. Aonde que está o meu arquivo? No meu caso, eu criei aqui no meu diretório padrão. Tá? Se fosse uma aplicação maior, eu poderia ter um subdiretório de models para armazenar os clientes. Mas basicamente, quando eu uso o import do TypeScript, ele vai se basear no diretório corrente. Tá? Então, como eu estou no meu diretório corrente, o que eu preciso fazer para ele encontrar o meu cliente? Eu vou simplesmente adicionar ponto barra cliente, ok? Porque eu estou buscando meu diretório padrão por cliente, que é o nome do meu arquivo. E o nome da minha classe vem aqui no import. E eu não preciso adicionar a extensão. Então, nesse ponto, eu importei o cliente. Agora eu quero usar o cliente. Como que eu vou fazer isso? A minha listagem de clientes, agora ela não será mais object. Eu vou excluir esse object. Eu vou usar aqui cliente, tá? E o Sublime aqui está reclamando porque esses objetos, eles são objetos, não são clientes. Como que eu vou definir o cliente? Através do operador new. Então eu vou fazer aqui new cliente. Olha aqui o construtor, ele já até sabe, o editor já sabe, olha como é fácil de criar uma aplicação. Então eu vou adicionar aqui e eu vou adicionar fulano. E eu vou criar um segundo cliente, new cliente, 2, ciclano. Aqui eu também tenho um erro. O TypeScript não reclamaria aqui, porque um cliente ele seria um tipo object. O object ele pode ser qualquer coisa, tá? Então aí já está claro um dos problemas de por que não usar o object. Ele pode aceitar qualquer coisa, isso pode gerar bugs difíceis de debugar, difícil de corrigir. Mas o que esse cliente na verdade ele é um cliente, ok? E aqui na minha visualização muda alguma coisa? Não, não muda nada. Eu não preciso fazer nenhuma alteração. Eu vou salvar aqui e reparem que continua exibindo do mesmo jeito. Então, se vocês compararem agora esse código com o anterior, olha como é muito mais claro a visualização. O código ficou menor, aquelas chaves, aquele objeto com ID e nome, ele é muito complexo, é difícil visualizar. Imagina se você tiver uma classe, um cliente, mas você tem mais de 10 atributos nele. Fica muito difícil o código de ler, de manutenção, de encontrar algum bug. Então, essa estratégia aqui de modelagem é muito importante. Visto que eu tenho isso, vamos falar agora de construtor, porque aqui eu inicializei tudo na própria classe. Funciona normal, não tem problema nenhum deixar assim. É muito relativo quando usar construtor ou quando usar inicialização direta no atributo, tá? Às vezes, se o valor for uma constante ou algo do tipo,
mais, vamos dizer assim, um pouco mais imutável, eu diria que vale a pena deixar a inicialização como atributo, como temos aqui nesse, nesse texto de listagem, que seria uma constante, vamos dizer assim. Mas para outros tipos de inicialização, como aqui é de cliente, esse tipo de inicialização no atributo, ela não é muito boa, ela não deixa muito claro o que contém no componente. Porque uma boa modelagem, ela listaria os atributos no topo e depois listaria os métodos. E aqui, de certa forma, tem uma mistura. Você, ao ver essa listagem de clientes, não fica muito claro quais são os atributos da classe. Imagina se eu tivesse 20 clientes aqui, esse cliente apareceria só lá embaixo, né? E, então fica difícil a visualização. Para isso, nós temos a inicialização pelo construtor, que seria o constructor, igual nós usamos no método anterior de cliente, tá? Basicamente só escrever constructor. E agora o que eu quero fazer? Eu quero extrair tudo isso aqui e eu quero inicializar aqui dentro. Então eu vou mover aqui diz ponto txt listagem igual listagem de clientes. Ó, e eu posso vir aqui e remover essa inicialização daqui. Aqui eu vou copiar, que eu não, para não perder muito tempo em digitar tudo novamente, tá? Então basicamente aqui eu tenho clientes. Eu vou aproveitar e já vou apagar aqui também. Tá, então vamos lá, vamos inicializar a nossa lista de clientes. Diz ponto clientes igual que eu preciso tirar toda essa tipagem e deixar direto aqui só a array, ok? E aí eu vou ter que diz ponto cliente igual a diz ponto clientes na posição 0. Posso pular uma linha aqui. Então, novamente, se eu olhar aqui, está tudo funcionando conforme esperado. E vamos olhar um pouco para esse código. Reparem como ele ficou agora mais claro. A parte aqui da declaração dos atributos. Você olha, você já sabe que você tem aqui só esses 3 atributos. Eles estão isolados aqui no início da classe. Depois eu tenho o meu construtor, que é responsável por fazer as outras operações. Então, o código ficou mais limpo, tá? Então, procurem usar mais o construtor quando você for inicializar alguma variável que não seja uma constante ou algo do tipo, algo pequeno, que não faz sentido estar num construtor. Tá? Mas é questão do bom senso. Você acaba usando aí o que for melhor ou não, não tem certo ou errado para isso. E por último, o que eu vou fazer? Eu quero tornar esse cliente aqui dinâmico quando eu clicar nele. Então, quando eu clicar em um cliente nessa listagem, eu quero que ele seja exibido aqui em cima, que seria basicamente alterar aqui a declaração desse cliente. Esse lembra na última aula que se esse valor cliente for alterado, o Angular vai perceber e vai atualizar aqui na tela também. Então, eu vou criar aqui. O que eu espero que aconteça? Eu espero que tenha aqui um link, tá? Que eu preciso que ele receba o evento de clique. E vocês devem se lembrar da última aula, nós precisamos usar
o entre parênteses clique para atribuir um evento, tá? No meu caso, eu vou chamar selecionar. E esse selecionar, como vocês se lembram, ele vai precisar receber um índice. Eu vou chamar de i por enquanto. E como que eu obtenho esse i? Eu vou obter através do ngFor, colocando aqui ponto e vírgula, criando a variável local i igual a index, que o index é uma variável disponibilizada pelo ngFor, pelo Angular, com o valor corrente da iteração. Então, o primeiro cliente será 0, segundo 1 e assim por diante. Agora eu preciso implementar esse método selecionar. Então, vem aqui, selecionar. Vai receber um index do tipo number. E aqui eu vou falar que o método ele é void, ou seja, ele não retorna nada. É opcional essa declaração, é mais para questão de acostumar com o padrão ES, ES5, ES6 e também com TypeScript, tá? Então, o que eu tenho que fazer aqui? Eu simplesmente vou falar dis.cliente é igual a dis.clientes na posição index. Lembra da questão da validação, que eu falei que na parte de formulário nós vamos ver melhor. Eu vou adicionar uma validação aqui bastante simples, que seria verificar se o índice é válido. Eu poderia fazer assim, if index for menor que diz ponto, clientes ponto length, aí sim eu faço a alteração. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou verificando se o índice é menor que o length. Então, como o meu índice começa no 0, ele tem que ser menor, ele não pode ser igual, porque se o meu índice, ou melhor, se o meu tamanho da minha lista aqui é 2, significa que eu tenho no meu array o índice 0 para o primeiro cliente e o índice 1 para o segundo cliente, tá? Então, voltando aqui, ó, criei os links. Se eu clicar aqui em ciclano, reparem que ele na hora já altera. Tá vendo? Então, é isso. Com isso terminamos mais uma aula. Espero ver você aí na próxima para falarmos de filtros. E até lá. Obrigado.